receber o missionário César nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, boa noite para quem eu não dei e para quem eu já dei boa noite também, para não ficar com ciúmes, amém? Gente, como é bom a gente estar aqui nessa noite, né? Eu estava fazendo agora ali uma breve retrospectiva da minha vida com o Senhor, né? É sempre bom a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida com o Senhor, e como é bom a gente poder ter o que agradecer a Deus, não é verdade? Eu tenho certeza que todos nós temos muitas coisas a agradecer ao Senhor. Eu comecei a me lembrar quando eu fui ganho para Jesus lá em Porto Alegre, não é? Depois de 5 anos congregando naquela igreja, me tornei pastor daquela igreja, pastorei lá 6 anos, fui enviado para cá, não é? Assumi a superintendência do campo, jamais imaginei que isso ia acontecer, não é? Sou grato a Deus por toda a bondade dele, pela minha esposa, minhas filhas, pelos irmãos que têm me acompanhado nessa obra aí, né? O pastor Marquinhos, que está com a gente, o pastor Denilson e a pastora Regina, que são lá da ICB Santa Quitéria, não é? A pastora Dejani, a nossa irmã Nancy, todos os irmãos que estão aqui, cada um de vocês, que fazem parte dessa história, né? E hoje estamos aqui de casa nova, né? É a velha casa nova. Amém? Quando eu cheguei aqui em 2013, eu assumi a superintendência sede ali no endereço do Pinheirinho, onde era até terça-feira passada, né? Assumi ali no dia 13 de janeiro. Tinha 7 pessoas ali só, não é? E era a família, né? Essa família, né? Machado, né? A pastora Dejani e a família dela, a Nancy e a família dela, e o nosso querido e saudoso pastor Dejaí e a família dele, não é? Eram as pessoas que estavam aqui, né? A igreja havia sofrido uma divisão e só a família deles permaneceu, né? Todos os irmãos aí, né? As matriarcas e o pastor Dejaí, que era o patriarca, né? Com esposa, filhos, hoje está aí, ó, né? O Brian era menor que eu quando cheguei aqui, agora já é grande. Esses dias ela estava explicando para a Lara a diferença entre ser mais velha e ser maior, ela não estava entendendo, ela estava misturando as coisas. Aí eu usei o Brian, falei, o papai é mais velho que o Brian, mas o Brian é maior do que o papai. Mas quando eu cheguei aqui, batia na minha cintura, né, Brian? Hã? Se ele continuar crescendo, quem vai bater na cintura dele é eu daqui a pouco. Mas sou muito grato a Deus por toda essa caminhada aí ao longo de, já vai para 21 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, uma caminhada maravilhosa, não é? E assim como eu cheguei aqui, né, fui acolhido pela pastora Dejani, Nancy, família, e o pastor Dejair também com a sua família, naquela igreja, era praticamente a família de vocês, né? Novamente elas estão nos acolhendo agora. Não é? Sou grato a Deus, quero expressar aqui publicamente gratidão pela pastora Jani, pela Nancy, quando eles colocaram o prédio que a gente se reunia para alugar, para vender, nós começamos a orar e procurar um lugar, né, para a gente mudar, né? Prontamente a pastora Jani ofereceu para nós aqui, né? Eu não sabia se nós viríamos para cá ainda ou não, até achei que não viríamos. Eu estava na fé que a gente ia poder comprar aquele prédio ali, mas a fé dela venceu. Amém? E ela fez de tudo para poder nos receber aqui da melhor forma possível, não é? Tem ela, Nancy e os irmãos que se reúnem aqui têm trabalhado incansavelmente para nos ajudar, para melhorar o máximo possível para que a gente possa estar aqui. Eu confesso para vocês que está melhor do que a gente imaginou que estaria. Tem muita coisa para fazer, nós temos aí o forro, só de começar a pensar já dá uma canseira. Mas, graças a Deus, Deus tem preparado esse lugar para a gente aqui, não é? E seremos uma só congregação com os irmãos que já estavam aqui, não é? Vamos cada vez nos integrando mais e mais e mais ao Senhor, amém? Aleluia!
E agora, irmãos, vamos continuar com o nosso culto de gratidão. Esse é o objetivo. O nosso objetivo está aqui hoje, agradecer ao Senhor pelo ano de 2022. Eu quero consagrar agora as ofertas, né, de gratidão. Alguém aqui vai dizimar hoje? Alguém vai entregar seu dízimo? Não? O pastor Denilson? Amém? Então vamos fazer um momento para o pastor Denilson consagrar o dízimo dele. Vai tocar uma canção, o pastor Denilson vai ajoelhar aqui e consagrar seu dízimo. E logo depois você vai preparar a sua oferta de gratidão por tudo que Deus é e fez na sua vida esse ano de 2022. Amém? Aleluia. Por tudo que tens feito, por Adore o Senhor. tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Agora prepare a sua oferta, você que vai ofertar nessa noite. Pega a sua oferta, coloque ela no seu coração. Nós vamos orar para consagrar a sua oferta juntos. E logo quando começar de novo a tocar esse louvor, você pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta de gratidão ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós também nesta noite queremos trazer uma oferta de gratidão ao Senhor, Pai. Nós sabemos, Senhor, que tudo que damos com alegria representa a nossa gratidão àquele a quem damos. E a Tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Então, Pai, nós queremos de uma forma simbólica, através dessa oferta, expressar também a nossa gratidão ao Senhor pelo ano de 2022, que daqui a alguns minutos já acaba, Senhor. Senhor, então recebe essa oferta como a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode ser do seu lugar e trazer as ofertas. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer, mas graças ao Senhor nós temos uma vida inteira para te agradecer. Pai, nos ensine a ser cada vez mais gratos ao Senhor, porque nós sabemos que na gratidão há um poder transformador, Pai. E quando o Senhor nos orienta e nos ensina a sermos gratos ao Senhor, o Senhor não está pensando no bem do Senhor, porque o Senhor nada precisa, mas o Senhor está pensando no nosso bem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ensine cada vez mais a viver em um nível maior de gratidão. Pai, por isso nós pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor venha falar conosco através da mensagem que será pregada, Pai. Dá-nos ouvidos para que possamos ouvir o Teu Espírito, e faz das Tuas palavras lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar, fique à vontade. Amém. Nós estamos aqui para agradecer o Senhor. Já agradecemos com nossas canções, agradecemos com um período de oração ao Senhor. É óbvio que tudo que a gente faz aqui é simbólico, porque a nossa gratidão, acima de tudo, deve ser expressa ao Senhor na nossa vida diária com Ele, amém? Aleluia. Ofertamos em gratidão ao Senhor, e eu quero trazer uma mensagem para você nessa noite, para te ensinar e te inspirar a que você decida viver o ano de 2023 em um nível maior de gratidão, amém? Por que a gratidão é importante? Irmãos, eu entendo que a gratidão é uma das coisas mais importantes da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele nos ensina um princípio, quando ele dá uma orientação aos irmãos da igreja de Corinto, se eu não me engano, a agradecer pelo alimento que eles recebiam em suas mesas. O alimento, naquele tempo, a maior parte da carne vendida no mercado, ela vinha dos sacrifícios que se faziam nos templos pagãos. Então, a sobra da carne do sacrifício era vendida para o consumo do povo. E os cristãos estavam em um dilema, não é? Que se eles deveriam comer da comida que era oriundo de um sacrifício oferecido a ídolos, que são demônios, ou se eles não deveriam comer, não é? E eles teriam com certeza uma dificuldade de encontrar carne para comprar, não é? O pastor Paulo, ele fala algo interessante sobre a gratidão, que a gente não devia se preocupar com isso, que nós devíamos receber aquele alimento com gratidão. Então a gratidão, ela tem o poder de pegar algo que foi consagrado e foi dedicado a demônios, que está sob a autoridade maligna, que está sob a autoridade do mal, que está sob o controle e o domínio das trevas, e trazer aquilo para o reino da luz. Não é verdade? E nós sabemos que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, que infelizmente está sob a influência, que está sob o controle do maligno. E quanto mais Satanás domina o mundo, quanto mais as trevas influenciam a terra, mais importante se torna o princípio da gratidão, não é? Se na época de Corinto o princípio da gratidão já era importante para que aquele povo pudesse viver sem a influência maligna que estava sobre aquela terra, imagina nós. Não é verdade? Então a gratidão, ela é muito importante. A gratidão nos livra do mal que existe nesse mundo. Amém? A gratidão também, ela nos prepara, ela nos dá acesso a um novo tempo de bênçãos maiores de Deus, não é? Eu tenho certeza
que se você faz algo para alguém e essa pessoa mostra a ingratidão, você perde a vontade de fazer algo de novo para ela, não é verdade? Concorda comigo? Mas se você faz algo para alguém e essa pessoa é grata, ela demonstra uma gratidão sincera e uma gratidão no nível adequado, mesmo que ela não precise, eu tenho certeza que você vai ter vontade de ajudá-la de novo, não é? Por que nós somos assim? Porque o Senhor nos fez assim, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus também é assim, não é? Então, a gratidão é algo muito importante que nos prepara para um tempo onde o Senhor derramará mais sobre nós. E a ingratidão nos prepara para um tempo, quer dizer, nos prepara não, né? Nos leva a um tempo onde Deus dará menos para a gente, não é? Se a sua vida tem sido uma vida que cada tempo Deus te dá mais, é porque você tem aplicado o princípio da gratidão. Mas se ao longo do tempo Deus tem te dado menos, é porque você não tem aplicado o princípio da gratidão, não é? E quanto mais a gente aplicar o princípio da gratidão, mais o Senhor nos dará, porque Ele tem alegria nisso, amém? Então eu quero pregar essa mensagem para você hoje, para te inspirar, te encorajar, e te direcionar, e te ensinar, não é? Para que você possa ver o ano de 2023 em um nível de gratidão maior do que você viveu, quer dizer, que você viva 2023 um nível de gratidão maior do que você viveu em 2022, amém? Eu quero começar com você, lendo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do 16 ao 18, eu vou ler na NTLH, diz assim, ó: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nós identificamos as pessoas através de rótulos que nós colocamos nelas, não é verdade? Não é? Nós rotulamos as pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não gosto de ser rotulado. Se você não gosta de ser rotulado, você tem que sair do mundo, não é verdade? Porque o que é o rótulo? O rótulo é como nós identificamos alguém, não é verdade? Não é? Então quando eu penso no pastor Denilson, eu identifico ele de um jeito, né? Para mim, o pastor Denilson é uma pessoa, mas para você, talvez, você identifique ele de um outro jeito, não é verdade? Não é? Eu posso identificar ele como um homem de uma voz bonita, você pode identificar ele como um homem alto, não é verdade? Não é? É o rótulo que eu coloquei nele para identificá-lo, e é o rótulo que você colocou nele para identificá-lo. Eu trabalhei muito tempo em indústria farmacêutica, e a rotulagem é um processo muito importante, porque sem o rótulo nós não identificamos o que tem dentro do frasco, não é verdade? Não é? É óbvio que existem rótulos bons e existem rótulos ruins, não é verdade? Não é? E nós estabelecemos os rótulos nas pessoas a partir daquilo que nos chama a atenção nas pessoas, a partir das marcas, né, de caráter delas, né, que chamam a nossa atenção, não é verdade? E nós, não é, no mundo, nós temos o rótulo de crentes, sim ou não? Não é? Quem se identifica esse rótulo aí? Nós somos crentes, não é verdade? Nós também nos identificamos com o rótulo de cristãos, porque nós somos cristãos, somos evangélicos, somos protestantes, é rótulo em cima de rótulo, não é verdade? Somos pentecostais, não é? Cremos na manifestação do Espírito Santo, cremos nos dons ministeriais, cremos nos dons de poder, não é verdade? Cremos que Ele imprime em nós o seu caráter através do fruto do Espírito Santo, cremos nos milagres, sim ou não? Cremos na libertação de demônios. Então nós somos crentes pentecostais, não é verdade? Sim ou não? Não é? E em geral nós, não é? Por sermos crentes, nós entendemos que existem marcas, que são as marcas importantes que nos definem como homem de Deus e como mulher de Deus, né? Nós
olhamos para nós mesmos, e nós olhamos para os outros, e nós definimos marcas que nós temos que ter, não é? Para identificar alguém como homem de Deus, como mulher de Deus, e para nos identificar como homem e mulher de Deus, não é verdade? Eu não sei o que você já imaginou na sua vida, não é de, rapaz, eu quero que isso aconteça na minha vida para que eu entenda que eu sou homem de Deus, que eu sou mulher de Deus, para que as pessoas reconheçam que eu sou uma pessoa dedicada a Deus, não é? Eu sempre conto para os irmãos que logo no início da minha vida ministerial, me tornei pastor, eu sempre achava bonito quando alguém orava, as pessoas caíam, não é? E eu orava a Deus, eu falava assim, Deus, quando eu estiver orando no culto, que quando eu levantar a mão, eu queria que as pessoas caíssem. Não é? Eu levanto a mão, você derruba o povo. Eu orava assim. Eu queria, porque eu entendia que quando eu vi isso acontecer, através de ministros do Evangelho, eu achei isso interessante. Eu estabeleci isso como uma marca de uma pessoa que é usada por Deus. E eu queria ter essa marca. Você está me entendendo? Então eu orava para ter essa marca. Até o dia que o Espírito Santo perguntou assim, meu filho, por que tu quer ver teus irmãos caídos no chão? E eu não soube responder o porquê que eu queria aquilo. Na verdade, eu sabia, mas eu tive vergonha de dizer, não, porque eu quero me sentir homem de Deus. É ou não é verdade? Então, nós estabelecemos marcas para reconhecer pessoas como pessoas de Deus. Nós estabelecemos marcas para que nós nos reconheçamos como filhos de Deus. E muitas vezes, por não ver essas marcas na vida da gente, nós nos frustramos. Não é? Quem aqui já se sentiu frustrado com Deus? Deve ter uma coisa errada na minha vida, porque não sei o quê, porque eu não estou vendo essa marca na minha vida, eu não estou vendo isso acontecer. É ou não é verdade? Não é? E geralmente, né, nós crentes, nós estabelecemos como as marcas mais importantes aquilo que Deus faz através da nossa vida, ou aquilo que Deus faz na nossa vida. É ou não é verdade? Não é? Eu acho muito interessante, às vezes a gente vê um carro assim e está escrito aquele adesivo, foi Deus que me deu, não é verdade? Rapaz, é uma marca, né? Tem pessoas que elas entendem que elas se reconhecem pessoas de Deus quando Deus dá coisas para elas, quando Deus faz alguma coisa na vida delas, não é verdade? Sim ou não? Não é? Tem pessoas que elas se identificam como homem de Deus ou como mulher de Deus quando Deus faz alguma coisa através da vida delas, não é? Você já viu aquele crente que ora por alguém, a pessoa cai, ele estufa o peito e sai sentindo o máximo? É uma marca para ela, aquilo é algo importante. Como tem gente que vai orar pelos outros e ninguém cai, ele sai frustrado, não é? Você está entendendo? São marcas que nós estabelecemos, nós que cremos no Senhor, nós estabelecemos para medir a nós mesmos e para medir os outros. Só que essas marcas, não é que nós estabelecemos para medir o quanto nós somos ou não somos de Deus, o quanto Deus está conosco ou não está conosco, o quanto nós somos abençoados ou não abençoados, não são as mesmas marcas que Deus acha importante para definir de fato quem é dele ou quem não é dele. E esse texto aqui que nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 16 ao 18, eu li na NTLH, nos fala de 3 marcas que para Deus são importantes. 3 marcas que o Senhor procura nas pessoas para, de fato, Ele poder dizer assim, não, essas pessoas são minhas. Essas pessoas, elas têm uma vida verdadeira comigo. E são elas, não é? Vou ler de novo. Diz assim, estejam sempre alegres. Tua primeira marca é alegria, não é? Orem sempre. A segunda marca, então, uma vida de oração. Não é orar, é orar sempre, não é? E a terceira marca é, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Não é? Então é ser alegre sempre, é orar sempre e é ser agradecido sempre. Não basta ser alegre, tem que ser sempre. Não basta orar, tem que orar sempre. Não basta ser grato,
tem que também ser grato sempre. E olha o porquê que Ele tem essa expectativa em nós. São marcas que o Senhor quer olhar para mim, quer olhar para você, para nós como o povo dEle, como seus filhos. Ele quer olhar para nós e encontrar em nós. E qual o motivo? Por que Ele tem essa expectativa? E conclui assim, ó: isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Não é? Quem é casado aqui? Levanta a mão bem alto. Olha aí, rapaz. Quem quer casar? Quem quer casar? Olha, ó. Aleluia. Levanta a mão bem alto, Eva. Rapaz, a Eva tem que levantar a mão alto. É ou não é verdade? Meu Deus do céu. Meu irmão, quando nós vivemos com alguém, nós criamos uma expectativa naquela pessoa, sim ou não? Uma expectativa pelo fato de ela viver conosco, não é? Sim ou não? Às vezes a imaturidade né, da pessoa casada, ela quer comparar, não é, a atitude do seu cônjuge com as outras pessoas. Ela fala assim: mas com os outros tu não fala assim. É porque existe uma expectativa diferente. O Senhor não tem essa expectativa nas pessoas que não têm uma aliança com Ele, sim ou não? O Senhor espera que as pessoas que não creem sejam pessoas sempre alegres? Não. O Senhor espera que as pessoas que não têm uma aliança com Ele orem sempre? Não, também. Não é? E que sejam sempre agradecidos? Também não. Essa expectativa está ligada a um compromisso. Essa expectativa está ligada a uma aliança. Essa expectativa está ligada a um relacionamento. É ou não é verdade? Não é? Às vezes o marido ciumento fala assim para a esposa dele: mas com outra pessoa lá, tu não foi duro assim, não é verdade? É porque a expectativa com você é mais alta, não é? E vice-versa, é ou não é verdade? Então o Senhor, Ele definiu essas 3 marcas como algo que Ele olha para a gente e nos identifica como sendo pessoas que vivem de fato uma vida de união com Ele, não é? São elas a alegria, são elas a oração, não é? E também a gratidão. São marcas importantes. Para Deus elas são importantes. É ou não é verdade? Então, é óbvio, né, que se você quer ser reconhecido por Deus, não pelos outros, e não por si mesmo, mas acima de tudo por Deus, de que você de fato vive, não é, uma vida em união com Ele, você precisa decidir cultivar, não é? O apóstolo Pedro, na primeira carta que ele escreveu, ele fala de algumas qualidades, não é? E ele diz que a gente tem que fazer 2 coisas com relação a essas qualidades: primeiro, tê-las, e segundo, fazer com que elas aumentem. Então a gente tem que ter, mas acima de tudo nós temos que fazer com que elas aumentem. É ou não é verdade? Amém? Então, óbvio que com essas 3 qualidades aqui, não é, que a alegria, uma vida de oração, uma vida de gratidão, nós temos que tê-la, mas não basta só tê-las, não é verdade? Nós temos que fazer com que elas aumentem cada vez mais, não é? E isso é fruto, óbvio, não é, do nosso relacionamento com Ele, da nossa vida com Ele. Como diz aqui, isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu quero falar especificamente da gratidão, mas vamos dar uma passada geral nas 3, não é verdade? Então, primeiro, a alegria. Irmãos, olha só, alegria, ela é a expressão de uma pessoa que vive em paz. Não é verdade? Não é? Alegria é a expressão de uma pessoa que tem esperança. Não é? Alegria é a expressão de uma pessoa que se sente segura. Porque o que tira a nossa alegria?
Aquilo que nos rouba a paz. O que tira a nossa alegria? Aquilo que nos rouba a esperança. Não é verdade? O que tira a nossa alegria? Aquilo que tira a nossa segurança, aquilo que nos dá medo, aquilo que gera incerteza na gente. Não é verdade? Aí gera preocupação, gera aquele monte de coisa. Então, meu irmão, olha só, você precisa cultivar a alegria no Senhor. Porque o Senhor, Ele nunca nos dá um motivo para que a gente não seja alegre, muito pelo contrário. A Bíblia diz que sobre cada dia da nossa vida, que esse é o dia que o Senhor fez para a gente se alegrar e se regozijar nele, não é verdade? Então está escrito isso. Me diz uma coisa, essa palavra é só uma informação ou essa palavra é uma expectativa de Deus com relação à nossa vida? Ele fez, Ele está dizendo para a gente, Ele está revelando na palavra dele, um dos propósitos pelos quais Ele fez cada dia da nossa vida. E é por isso que a misericórdia se renova já no início do dia, sim ou não? Não é? Então, cada dia da nossa vida, Ele fez com vários propósitos, mas um deles, que Ele identificou uma marca importante na nossa vida, é que nós temos que nos alegrar. Você está me entendendo? Imagina só, você homem insensível, chega em casa, a sua esposa preparou uma comida maravilhosa para você, e você fala assim, eu não estou com fome hoje. Rapaz, você está com um problema. Você está me entendendo? Há um tempo atrás, tinha ido numa visita, já tinha comido, cheguei em casa, minha esposa tinha feito janta. Eu pensei, rapaz, e agora? Agora eu vou ter que comer. Tá com fome? Eu falei, claro que eu estou. Fome de leão. Você está entendendo? E comi. Rapaz, vai que eu não como aquela comida ali, meu irmão. Sacanagem, não é verdade? Comi e lambi os beiços. Não seria algo ruim você chegar em casa e rejeitar aquilo que foi feito para você? Não, hoje não estou com fome. Aí, o dia amanhece. Deus fez ele para você se alegrar e se regozijar, porque você é filho dele e você crê que é ele que fez o dia, sim ou não? Aí você fala assim, Senhor, hoje eu não estou afim de ficar alegre, não. Estou com um monte de problema. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu cachorro, papagaio, periquito, trabalho, dinheiro, o frio, o calor, a chuva, a não chuva. Você está entendendo? Aí você arruma um motivo que não é justo, não é? No meu caso, se eu não quisesse comer, porque eu já tinha comido, seria até justo. Eu podia dizer, meu amor, eu sei que tu quer que eu emagreça, e tu quer que eu jante 2 vezes, né? Aí até seria um motivo justo, mas nós não encontramos um motivo justo para determinar ou para aceitar que aquele determinado dia não vai ser um dia de alegria na nossa vida, não vai ser um dia de regozijo na nossa vida. Você está entendendo? Você sabe qual é a menor distância entre uma pessoa e outra? Quem sabe aí? É a alegria. A alegria é a menor distância entre uma pessoa e outra. Como assim a não alegria? O que é a não alegria? A não alegria é brabeza, a não alegria é o mau humor, a não alegria é a insatisfação, a não alegria é a murmuração. É ou não é verdade? Não é? Porque não dá para dizer que a alegria tem só um antônimo, não é? A alegria tem vários antônimos, né? E citei alguns aqui para vocês. Então, uma pessoa braba, uma pessoa insatisfeita, né? Uma pessoa exigente demais, porque a exigência, quando que a gente está mais exigente? Quando a gente está mais feliz ou quando a gente está mais aborrecido? Quando está mais aborrecido, meu irmão. Exigência
Uma exigência assim, né, desproporcional, é fruto de aborrecimento. A gente consegue sentir perto dessa pessoa? A gente quer sair correndo, não é verdade? A Bíblia diz que é melhor comer pão seco no deserto do que morar com um cônjuge rixoso. Não vamos botar só nas irmãs coitadinhas, né? Porque tem homem também que sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Meu Deus do céu, não é? Já acorda reclamando. Você está me entendendo? Né? Então, é complicado, nós convivemos com pessoas rixosas. No vocabulário atual, são as pessoas tóxicas, não é verdade? Sim ou não? Né? Tem que tomar um suco de couve com abacaxi para dar uma desintoxicada, para conviver com aquela pessoa. Você está me entendendo? Não é? Tem pessoas, meu irmão, que quanto mais ela fala, mais vontade de sair correndo da presença dela você tem. Né? Quando ela fica caladinha, a coisa mais boa do mundo. Começa a falar, dá vontade de sair correndo. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem um bom humor. Você está me entendendo? Não é? O bom humor, ela é a expressão da cura. Meu irmão, você sabe qual é a maior expressão da cura? Da cura da alma, da cura do sofrimento da vida, entendeu? E a Bíblia diz que nós somos feridos e machucados todos os dias, não é? E que nós temos que ser curados diariamente das nossas tristezas, das nossas decepções, das ofensas, sim ou não? Nós passamos isso todo dia, não é? Isso é uma grande realidade. Então, a grande expressão da cura é quando a gente consegue rir dos problemas. Você está me entendendo? Não é? Não é? A pessoa conta um testemunho, né? Tem época da vida da gente que a gente nem fala dos problemas porque eles nos angustiam, não é verdade? Sim ou não? Aí depois tem um tempo onde a gente fala e se emociona e chora, porque a gente lembra do livramento, a gente lembra da dor, ainda tem resquício de ressentimento na vida da gente, mas tem um tempo, meu irmão, que a gente ri, a gente ri dos problemas que a gente passou. Você está me entendendo? Aquilo vira um testemunho de vitória, não é? E aquilo se torna até o motivo de alegria na vida da gente. Você está me entendendo? Não é? Às vezes, quando uma pessoa está muito angustiada e vem falar para mim de alguma coisa que eu já passei e que eu já superei assim 100%, quando a pessoa começa a falar, eu tenho vontade de rir, porque eu me lembro do que eu passei e a superação já gerou em mim alegria. Eu não estou rindo dela, eu estou rindo de mim. Mas ela me contando o problema dela, eu me lembrei de uma situação que eu passei na vida. Você está me entendendo? Aí eu consolo, meu irmão, um dia, se tu seguir o caminho certo, um dia tu vai dar risada dessas coisas. É ou não é verdade? Então, a alegria é importante. A alegria, ela precisa ser uma das principais marcas de alguém que vive unido com Cristo. Não é? E a Bíblia diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa que não é alegre, ela é uma pessoa emocionalmente fraca, espiritualmente fraca e também é uma pessoa moralmente fraca. Você está me entendendo? Não é? O que determina a fraqueza de alguma coisa? É a instabilidade, não é verdade? Não é? Quanto mais estável, mais forte. Quanto mais instável, mais fraco. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre, que é inconstante em seus caminhos, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, não é? Uma pessoa emocionalmente instável, não é? Ela oscila, né, de um estado de euforia a um estado de depressão, não é? Às vezes, várias vezes durante o dia. Não é verdade? Tem pessoas, irmão, que a gente nunca sabe como a gente tem que falar com elas. Cada resposta que ela dá para a gente é uma surpresa, porque a gente nunca sabe como que ela vai responder. O que é isso? É uma pessoa instável, uma pessoa fraca emocionalmente, uma pessoa fraca espiritualmente, uma pessoa fraca moralmente. Por quê? Porque ela não tem a alegria do Senhor
né? Ou a alegria no Senhor, que é o que nos faz pessoas fortes. E assim, inconstantes, não recebemos nada do Senhor. Amém? Consegui te convencer que vale a pena ser alegre? É muito importante nós cultivarmos essas coisas, amém? Não é verdade? A segunda marca é a marca da oração, não é verdade? Não é? Não, eu sinceramente, irmão, crente que não ora, não é crente, sim ou não? Uma pergunta para as irmãs aí, né? Marido que não fala com a esposa, é marido de verdade? Não. Claro que não, meu irmão. Ainda mais as irmãs que tem uma vontade. Eu acho que, sabe que Deus ele fez o ser humano a sua imagem e semelhança completa, não é verdade? Sim ou não? Aí ele tirou, né, parte do homem para fazer a mulher. Tirou virtudes para fazer a mulher, não é? Tem gente que diz que ele tirou as virtudes de tudo e deixou só os problemas com os homens, não é? Não é? E Deus gosta de conversar, meu irmão. Sim ou não? E eu acho que essa vontade de conversar ele tirou dos homens e colocou tudinho nas mulheres. Meu irmão, as irmãs gostam de conversar. Não é verdade? E os irmãos gostam de ficar quietos. É porque Deus tirou e colocou tudo nas irmãs. Por que ele fez isso? É para os irmãos negar a si mesmo para conversar com as irmãs. Não é verdade? Não é? Então pensa bem, né? Para quem gosta de diálogo, para quem deu a vida, olha aqui, meu irmão, presta atenção. Olha aqui, para quem deu a vida para ter um relacionamento com você, a conversa é muito importante. O diálogo diário é muito importante. Se para as irmãs que não deram a vida para casar com a gente, já é importante o diálogo, imagina para o Senhor que deu a vida para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Então, assim como um homem que não entende esse detalhe importante do seu relacionamento conjugal, nunca vai conseguir ser um marido bíblico, um crente, que aí tem que colocar até entre aspas, né? Que não tem uma vida diária de conversa com o Senhor, não é? E a conversa é um tempo para a gente falar com Ele, é outro tempo para a gente ouvir Ele, então a gente fala, ora, não é? Os diversos tipos de oração, de gratidão, de petição, não é? De conversa, de intimidade. Nós temos que falar com Deus, né, no mínimo em 3 ou 4 aspectos. Se eu me lembro agora, Deus é nosso Pai, então temos que falar com Ele como Pai. Deus é nosso amigo, temos que falar com Ele como amigo. Deus é o nosso Senhor, então temos que falar com Ele como Senhor. Deus é também o juiz que julga nossas causas diariamente, não é verdade? Tem gente que acha que o tribunal é só no dia de Cristo. No dia de Cristo vai ser o tribunal de Cristo, mas todos os dias o Senhor está assentado no seu trono, julgando as causas da humanidade, não é verdade? Não é? Então nós precisamos estabelecer um relacionamento com o Senhor, e não existe relacionamento sem conversa, não existe, não é? Então hoje, muitos crentes que se consideram crentes exemplares, nem orar todo dia eles oram. É uma vida de oração, não é orar, não é ser alegre, acima de tudo, é ser alegre sempre, não é? Orar sempre, amém? E o terceiro ponto aqui, para mim terminar esse ano dentro dessa mensagem, senão vou terminar só no ano que vem, não é? Passou um ano pregando, mensagem mais longa da minha vida, né? Então, uma vez por ano eu consigo pregar, começar no ano e terminar no outro. Então, o terceiro ponto que é o nosso foco de hoje aqui, mas é importante ter essas 3 características, amém? Não é? Eu duvido que você consiga ser uma pessoa alegre, que você consiga ser uma pessoa grata, se você não consegue ser alegre. Eu duvido que você vai conseguir ser grato se você não conseguir manter uma vida de oração. A oração, a gratidão, não é a terceira marca à toa, não é impossível. Você está me entendendo? A alegria é uma força que te faz constante, que vai conseguir
te ajudar a manter uma vida de devocional diário com o Senhor sem negociação. E isso vai fazer você ter experiências com Deus, não é verdade? A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que procuram conhecer Ele melhor. Diz ou não diz? Ele é galardoador daqueles que o buscam, a Bíblia diz. Você está me entendendo? E aí você começa a orar, as coisas começam a acontecer, o seu coração se enche de gratidão. E você então desenvolve essa terceira marca importante na sua vida, que é a gratidão, não é? E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Amém? Hoje então quero falar com você um pouco mais sobre essa questão aqui, dessa terceira marca, que é de ser grato em todas as ocasiões. Amém? E para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre gratidão, eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 28. Hebreus 12, 28. Eu tenho mania de olhar para trás, porque a gente tem um telão, mas o telão não está instalado ainda. Mas daqui uma semana já vai estar. Amém? E nem o Data Show também. O Data Show está lá embaixo, né, filho? Hebreus 12, 28 diz assim, ó: por isso, sejam agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Amém? Esse texto aqui é pequeno, mas ele traz coisas importantes para a gente, não é? Eu quero falar aqui com você de 3 coisas básicas, são as mais básicas, amém, gente? Não é? Espero que eu esteja chovendo no molhado com você, mas se não for chuva no molhado, que molhe agora e continue molhado para sempre, amém? Então, né, com relação, a gente vê que o ponto central aqui da gratidão está ligado ao reino de Deus, amém? Então nós temos que avaliar coisas importantes na nossa vida com relação ao reino, não é? O contexto desse texto aqui é que o Senhor estava dizendo, através do escritor de Hebreus, que mais uma vez as coisas seriam abaladas, não é? Que aquilo no mundo que é abalável vai ser abalado, mas nós fazemos parte de algo inabalável, que é o reino de Deus, amém? Então, por nós fazemos parte de algo que é inabalável, que independe, que está acima de todas as situações e circunstâncias que acontecem no mundo natural, a igreja, ela prevalece contra todas as coisas, não é? Com toda a perseguição, contra todas as crises, né? Contra todo tipo de problema, a igreja é uma igreja prevalecente. Você está entendendo? Não é? Tem gente que não entende essas coisas, porque volta e meia está abalado, não é? Se você é uma pessoa que se abala, é porque você cultiva ainda valores, né, e crenças abaláveis na sua vida. E por que Deus deixa a gente se abalar? Para mostrar para a gente que ainda tem coisas abaláveis. E Ele quer que a gente, deixe para trás essas coisas abaláveis. Tire da nossa vida essas coisas abaláveis, não é? Para que numa próxima situação a gente não seja abalado de novo, né? A Bíblia diz que quem é fraco em um tempo de crise é porque é fraco mesmo, né? Então as crises, esses momentos, eles são instrumentos do Senhor para mostrar para nós que nós não somos aquilo que achamos que somos, que nós somos menos do que a gente acha que é ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Pedro, por exemplo, ele achou que amava Jesus ao ponto de dar a vida por ele. E ele falou, não, Senhor, você não vai morrer, não, e eu vou dar minha vida. Não é verdade? Aí Jesus, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3? Não, porque Pedro se achou melhor do que de fato ele. Aí veio um momento de crise. E ele reconheceu a fraqueza nele. E por isso, chegou no nível de amá-lo ao ponto de sim entregar a sua própria vida pelo Senhor, não é verdade? Ele reconheceu a sua fraqueza. O problema é que se você não entende que esse momento de dificuldade que a gente passa, de
de forma pessoal ou coletiva, são para nós identificarmos o que é abalável na nossa vida e jogar fora, não é? A gente acaba, né, caindo e recomeçando, e nunca chegamos no nível que o Senhor quer que a gente chegue no reino dele. Então ele está dizendo, gente, que a gente tem que ser grato por isso, porque o mundo é abalável, as pessoas do mundo são abaláveis, mas nós fazemos parte de um reino que não pode ser abalado, mesmo que eu ande por um vale escuro como a morte, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nós somos inabaláveis, não é verdade? Esse é o nosso objetivo. Então, essa gratidão, ela está ligada ao reino de Deus, aquilo que nos dá a condição de viver o reino de Deus, amém? Então, o primeiro é óbvio, ninguém entra no reino de Deus sem ser salvo, não é verdade? Então, primeiro nível de gratidão que a gente tem que ter é por ser salvo, não é verdade? Eu gosto de me lembrar do tempo que eu não era salvo, e eu gosto de me lembrar como que eu fui salvo, como que esse processo se deu na minha vida. Gente, isso é bom demais, e graças a Deus que eu sou salvo, não é? Tem pessoas que elas perderam a alegria da salvação. Davi, quando estava perdendo tudo, ele pediu para Deus não tirar duas coisas dele. Pediu para Deus não tirar dele o espírito dele, e pediu para Deus não tirar dele a alegria da salvação. O Senhor pediu para Deus não tirar dele a salvação? Não. Ele pediu para não tirar dele a alegria da salvação. Você entende que são coisas diferentes? Sim ou não? Não é? Quando você ora pelo seu casamento, você ora a Deus, Senhor, não me tira o casamento, e Ele não te tira. Ou você ora para o Senhor, não me tira a alegria do meu casamento. Deus responde sua oração, nunca tira o seu casamento, mas vai ser um terror para o resto da vida. Pode ser, não é verdade? Tem pessoas que vivem essa circunstância, vive ou não vive? Eles se aturam, perdeu a alegria, perdeu aquilo que simbolicamente na Bíblia é simbolizado pelo vinho, não é verdade? A alegria. Você está me entendendo? Então, sabe, Davi, ele se envolveu num pecado terrível, gente. Foi ou não? Ele se envolveu num laço que, gente, seduziu a alma dele. Ele foi ou não foi seduzido? E ele entendeu que aquilo poderia tirar dele a alegria de ele ser de Deus. Tem pessoas que perdem a alegria por ser de Deus. Elas não celebram mais que são salvas. Para elas, a salvação não conta mais. Para elas ser salva é só ser salvo, não é? Sendo que a Bíblia nos ensina a conjugar a salvação em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. A Bíblia diz que nós fomos salvos, ela diz que nós estamos sendo salvos, e ela diz também que nós seremos salvos. Que o mesmo Deus que nos salvou ontem continua nos salvando hoje e vai nos salvar amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem pessoas que perderam a alegria da salvação, continuam sendo salvos, não perderam a salvação, não é? São pessoas que, segundo lá a instrução que o apóstolo Paulo nos dá na ceia, elas são castigadas com fraqueza, doença e até morte, para não ser condenada junto com o mundo, não é? Um doente está vivo, mas geralmente perdeu a alegria de viver. Um desanimado está vivo, mas geralmente está naquela condição porque perdeu a alegria de viver.
Tem gente que sofre tanto nessa vida que deseja a morte. Está vivo, mas perdeu a alegria de viver. Está casado, mas perdeu a alegria de estar casado. Está salvo, mas perdeu a alegria da salvação. E quando eu perco a alegria por algo, o que vai embora também? A gratidão. Você celebra a salvação? Você celebra a salvação? Um dia, eu sempre fui muito curioso, e o meu pai na fé sempre dizia que o culto mais importante era o culto da ceia, e que a gente tinha que vir com a nossa melhor roupa, e preparar a nossa melhor oferta. Aí eu perguntei assim, mas, Abraão, por que esse culto é mais importante que os outros? Se todo culto tem Jesus. Eu falei, é verdade, todo culto tem Jesus. Mas a ceia nos lembra do dia da nossa salvação. É ou não é verdade? Né? Uma pessoa que não tem alegria em comemorar o aniversário dela, é a pessoa que perdeu a alegria na vida. Um crente que não tem alegria no culto da ceia, meu irmão, perdeu a alegria da salvação. É só mais um culto. Gente, tem crente que ele sabe que o culto da ceia é o mais importante, mas é o culto que ele menos tem alegria, porque é o culto geralmente que tem mais coisa para fazer, que às vezes termina mais tarde. Tem que ser hoje. Estamos ralados. Rapaz, hoje, gente, nem é bom levar convidado dia de ceia, porque dia de ceia é complicado, não é verdade? A gente perdeu a alegria da salvação. Você está me entendendo? Porque eu me lembro o tempo que eu não podia comer do pão e que eu não podia beber do vinho. Quem lembra disso? Rapaz, agora eu posso. Você está me entendendo? E quando a gente batiza as pessoas, principalmente as crianças que são da igreja, né? Eu me lembro quando eu batizei esses últimos, né? A Sarinha, a Isa, a Yasmin, rapaz, a alegria delas na primeira ceia, cara, elas esperavam, nasceram na igreja, esperaram completar a idade que tinha para poder tomar, rapaz, a alegria da salvação. Mas tem gente que perde a alegria da salvação. O que uma pessoa deixa de fazer quando ela começa a perder a alegria naquilo que ela tem? Um exemplo de casamento é bom, né? O que um marido, quando começa a perder a alegria no casamento, ele deixa de fazer? Um monte de coisa, na verdade. É até difícil fazer uma lista, porque por onde que eu começo? Não é verdade? Né? O que uma esposa deixa de fazer quando ela começa a perder a alegria? Eu não descobri o porquê, mas eu percebi que hoje minha esposa está mais alegre. Eu deitei na cama assim, eu nem pedi, eu falei assim, meu amor, eu vou fazer uma massagem do teu pé. Eu falei, rapaz, essa mulher está alegre hoje. Entendeu? Porque se ela não estivesse alegre, não fazia, não é verdade? Quando a gente perde a alegria da salvação, nós perdemos o desejo de fazer as coisas que a alegria da salvação nos impulsiona a fazer. Porque a alegria, ela não é só um sentimento. A alegria é um sentimento que gera uma ação, não é verdade? Não é? E o que nós lemos aqui em Efésios 2:8? Diz assim, olha só. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Um presente tem que deixar a gente alegre. Você está me entendendo? Porque se presente não deixar a gente alegre, a gente perdeu a inocência. Quer ver deixar minha filha feliz da vida? A de 6 anos, é dizer assim, eu tenho um presente para te dar. Ela fica alegre. Às vezes não é nada, mas ela fica alegre, não é? E a Bíblia diz que a salvação é um presente de Deus, e quanto mais inocente a gente é, mais nós nos alegramos com os presentes que nos são dados. É por isso que o reino de Deus é para aqueles que são como crianças, porque não perde alegria por aquilo que é simples. E espiritualmente falando, a salvação é a coisa mais maravilhosa que tem, mas é a mais simples.
Se alguém pregar sobre salvação, como é que os crentes velhos classificam aquela mensagem? Uma mensagem simples. Nós não podemos perder a alegria pelas coisas simples da vida, nem da vida humana, natural, nem da vida conjugal, e muito menos da nossa vida espiritual. Não é verdade? Mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Aí ele completa assim, esse trecho. Ele nos criou a partir de quando? Da salvação, que veio a nova vida, sim ou não? Não é? Só pode criar aquilo que vive, sim ou não? Não é? Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, a alegria pela salvação nos faz ter atitude de gratidão por aquilo que celebramos. E a atitude que mostra a alegria da salvação é quanto você tem alegria em fazer as boas obras. Uma pessoa que perdeu a alegria da salvação, já viu que alguém fala assim, Jesus me salvou, agora que cada um, a salvação é individual, então salvação, problema dos outros, não tem nada a ver com isso. Essa pessoa não tem alegria da salvação, porque ela não se alegra em fazer coisas para que os outros, assim como ele, possam ser salvos. Uma pessoa que não gosta de comemorar o próprio aniversário, não gosta de ir no aniversário dos outros. Uma pessoa que não celebra a sua nova vida, não gosta de celebrar a nova vida dos outros. Você está entendendo? O segundo motivo pelo qual nós temos que ser gratos, aí sim é o reino de Deus, porque depois de salvos, nós fazemos parte do reino, sim ou não? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, não é verdade? Fazemos parte do reino de Deus, não é? E qual é a expressão aqui, não é? Para a gente começar a orar e passar a virar adorando. Qual é a expressão de uma pessoa que é grata por fazer parte do reino de Deus? Ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que o reino é como o homem que procurava um tesouro valioso, não é verdade? E ele foi, encontrou, vendeu tudo que tinha para comprar o terreno, porque naquele terreno tinha um ouro. Não é verdade? Qual é o terreno? Qual é o terreno que você tem que comprar para poder explorar esse tesouro? A igreja, filho. A igreja é o terreno. Tem gente que quer o tesouro, mas não quer a igreja, viu isso? Rapaz, eu gosto das bênçãos, mas negócio de igreja, compromisso, não estou gostando muito não. Não é verdade? Vende tudo, não é? Ele diz também que o reino de Deus é como um homem que procurava pérolas preciosas, e um dia ele encontrou uma que de fato era de grande valor. O que ele fez? Foi e vendeu tudo. O que significa isso? A disposição de abrir mão para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Você está entendendo? Não é? O terceiro ponto aqui é que nós temos que ser agradecidos pela igreja, porque a igreja é esse terreno. Efésios 1:23 diz assim: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Quando eu falo igreja, quando a Bíblia fala igreja, não está falando do prédio, não tem nem forro ainda, não está falando da placa, do nome da denominação, não fala de gente. Você está me entendendo? Você é agradecido pela vida das pessoas que você congrega? Você tem prazer em estar com elas? Em viver com elas? Você tem alegria nelas? Não é? Porque sem elas, Cristo não te completa. Olha o que está escrito aqui, presta atenção. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Geralmente nós somos tentados a desejar mais Deus do que a igreja, mas Jesus sem igreja não te completa. Você está entendendo? Como eu preguei nos últimos dias, a igreja, ela é a mãe de todas as bênçãos de Deus, porque através dela que Ele nos alcança, nos salva,
nos cura, nos liberta, nos prospera e faz todo o resto. Não é a igreja que faz, mas é através dele que ela, é através dela que ele faz. Amém? E o quarto ponto aqui, não é? Voltando para o texto que nós temos aqui em cima, diz assim, desculpa. Hebreus 12, 28 termina assim, sejam agradecidos e adorem a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor. Então, como que a gente pode fazer isso? Trocando em miúdos aqui. O nosso nível de adoração está ligado ao nível de sacrifício que estamos dispostos a fazer com alegria, oração e gratidão para servi-lo. O quanto você consegue sacrificar, suportar sofrimentos sem parar de orar. O quanto você consegue suportar sofrimentos sem se entristecer. O quanto você consegue suportar sofrimento sem murmurar. Isso é adoração. Se oferecer sacrifício vivo, como diz o apóstolo Paulo, agradável e dedicado ao seu serviço. Você está entendendo? Atos 5, 40 e 41 fala assim, então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Isso aqui é adoração. Não é sofrer. É sofrer por Ele com alegria. É sofrer por Ele sem desanimar do relacionamento com Ele. É sofrer por Ele sem ingratidão, insatisfação, murmuração. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor, que o ano já está virando, gente. Falta 1 minuto. Amém? Eu quero receber aqui a missionária Vanderlei. Cadê ela? Já está orando já. Amém. Aleluia. Eu vou orar e depois ela vai fazer a oração final aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos nesses últimos segundos, Pai, do ano de 2023, e nesses primeiros segundos do ano de 2023, Pai, nós nos alegramos em estarmos reunidos aqui, neste lugar, Senhor, para agradecer ao Senhor pelo ano que termina e para agradecer ao Senhor pelo ano que se inicia exatamente agora, Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado porque o teu amor dura para sempre, as tuas misericórdias não têm fim. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo quando nós falhamos com o Senhor não falha conosco, mesmo quando nós nos abalamos, o Senhor continua firme ao nosso lado, mesmo quando desistimos, o Senhor não desiste de nós, mesmo, Pai, quando não somos fiéis, o Senhor continua sendo fiel, porque o Senhor não tem amor, o Senhor é amor, é o amor único e verdadeiro que pode completar a nossa vida. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer, por isso, Senhor, nós pedimos, dá-nos uma vida movida pela gratidão ao Senhor, Pai, que possamos, através do nosso sacrifício diário, em alegria, em comunhão com o Senhor, em gratidão, possamos demonstrar o quanto nós somos gratos ao Senhor pela salvação, o quanto nós somos gratos ao Senhor por fazer parte do teu reino inabalável, o quanto nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por fazer parte da tua igreja que foi, Senhor, concebida e estabelecida por Cristo, aliança que é garantida pelo sangue do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pegue na mão da sua família, abrace a sua família aí, você que está aqui, pegue na mão dela
Procure a sua família, você que não tem, você junte alguém agora, pegue os seus filhos, junte o marido, segure na mão e vamos entregar tudo agora, nessa hora. Abrace ele, ore por ele, fale palavras de gratidão ao Senhor, palavras que somente você, somente o Senhor pode liberar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, a vida dos seus filhos. Talvez você durante o ano passado inteiro orou por outras pessoas e tenha esquecido de orar pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa. Então nesta hora, coloque o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, os seus sobrinhos, coloque todos eles, os seus avós, coloque toda a sua família em tuas mãos, nas mãos do Senhor. Entregue tudo a Ele. Aqueles que não pôde estar aqui, que está em outros lugares, entregue ele na mão do Senhor, guardando, protegendo. Somente o Senhor pode guardá-lo, somente o Senhor pode protegê-lo. Em nome de Jesus, entregue toda a sua família, entregue seu casamento, entregue seu trabalho, entregue tudo que você é, tudo que você tem na mão do Senhor. Ele é o controle, Ele precisa ter o controle da sua vida. Somente Ele transforma todas as coisas. Comece o ano entregando o controle da sua vida para Ele. Tire o controle da sua mão, entregue a Ele, aquele que é consumador de tudo, Ele que deu o seu único filho por nós, por você. Entregue, dê gratidão, agradeça a Ele. Oh, Espírito Santo, aleluias. Aleluia, Senhor, te louvamos, porque Tu és bom. Você pode levantar as mãos para os céus e dar uma baita salva de palmas para Ele, aquele que vive. Aleluias, aleluia. Olha, essa pessoa que você está segurando na mão é a sua primeira missão. Amém? O ano de 2022 inteiro eu não entendi isso, mas no finalzinho dele eu entendi que a minha missão é a minha família. Não largue a mão dessa pessoa, porque ela precisa de você. Amém? Em nome de Jesus, abrace 5, 10, 20, abrace todo mundo. Não saia sem nos dar um abraço. A marca-chave da Casa da Bênção é: não saia sem nos dar um abraço. Feliz Ano Novo, em nome de Jesus.